Você já pensou em trabalhar com os métodos de pesquisa e análise documental? Olá pessoas, eu sou o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e hoje nós vamos tratar de pesquisa e análise documental. Mas antes eu tenho 3 recadinhos para vocês. O primeiro vocês já sabem, se quiser apoiar o canal, considere se inscrever na promoção Kindle Unlimited, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E nós também continuamos aí a nossa pesquisa para a produção dos futuros vídeos do canal Pesquisa e Jogos. Aqui na descrição desse vídeo e também no nosso site tem um link para que você possa acessar um formuláriozinho do Google Forms. É só preencher e enviar, tá certo? E agora que nós estamos entrando no mês de férias, nós estamos em dezembro, eu quero avisar vocês que eu também vou entrar de férias, mas a gente não vai deixar de ter vídeos, tá certo? Nós vamos estar postando os vídeos do canal Pesquisa e Jogos toda quarta-feira, certo? Em vez de ter 2 vídeos por semana, nós vamos ter um vídeo por semana até meados de janeiro, tá certo? Eu preciso de umas fériasinhas, mas não vou esquecer de vocês, então bora lá! Para a gente entender primeiro o que é pesquisa documental e o que é análise documental, certo? Nós temos que entender o que é um documento. Documento é todo um vestígio do passado. Tudo que serve de testemunho, tudo isso é considerado documento ou fonte de pesquisa. São documentos todas as realizações produzidas pelo homem que se mostram como indícios de sua ação e que podem revelar suas ideias, opiniões e formas de atuar e viver. E aí, antes da gente dar continuidade, eu quero fazer 2 indicações para vocês, certo? O livro clássico do Jacques Legoff, História e Memória, certo? Que é um ótimo livro para você compreender o processo de pesquisa documental, que é um documento, certo? É um dos livros mais clássicos. E o artigo Análise Documental, do André Celardi, que está nesse livrinho aqui, certo? A pesquisa qualitativa em focos epistemológicos e metodológicos, tá bom? Então, 2 referências aí, uma de pesquisa documental, outra de análise documental, que são excelentes para sua pesquisa. Então vamos lá, o que é essa pesquisa documental? A pesquisa documental ela vai se caracterizar pelo uso de materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa. Então, cartas, jornais, revistas, certo? Periódicos, tudo isso pode se caracterizar documento, certo? Então, caracteriza-se aí pela busca de informações em documentos que não receberam nenhum tratamento científico. Nós vamos ter como exemplo também relatório, reportagem de jornal, revista, carta, filme, gravação e outros materiais de divulgação. Então, a pesquisa documental permite a investigação de uma determinada problemática, não em sua interação imediata, mas de forma indireta, por meio do estudo dos documentos que são produzidos pelo ser humano e, por isso, revelam seu modo de viver, de pensar, de ser e de compreender um fato social. A pesquisa documental ela é muito utilizada na área de história, mas também das ciências sociais. E é claro, nós podemos utilizar em uma enormidade de áreas. Mas aí você se pergunta, qual a diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica? Então vamos lá, a pesquisa bibliográfica se embasa diretamente nas fontes científicas e materiais impressos e editados, como livros, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários, também tem os periódicos, artigos, teses, dissertações. Ao passo que a pesquisa documental levanta materiais, ela analisa materiais que ainda não foram editados ou que não receberam qualquer tratamento analítico, mesmo que não tenham um tratamento analítico suficiente. Como eu disse, carta, documento de cartório também pode ser, memorando, correspondência pessoal, aviso, né? Uma infinidade aí de materiais que não são referências que já foram analisadas, são sim documentos. E aí, nós vamos ter, dentro desse contexto, certo? Uma série de possibilidades e limitações. Então, todo mundo já entendeu aí o que é pesquisa documental, correto? Eu quero só deixar claro quais são as contribuições aí do Jacques Legoff, tá certo? Que eu referenciei no começo e sempre indico, quando a gente trata tanto de pesquisa documental, o trabalho do Jacques Legoff. Porque
acontece? Na concepção positivista de história, o documento é algo objetivo, neutro, certo? Prova que serve para comprovar fatos e acontecimentos numa perspectiva totalmente linear. O documento tem que ser oficial. E aí, qual é a ideia do Legoff? O documento é um monumento, erigido sob os auspícios da nova história. Contrapõe-se a essa concepção de documento positivista, história positivista, postulando que toda fonte histórica exprime o poder da sociedade do passado sobre a memória e o futuro. Então, é justamente essa a grande contribuição do Jacques Legoff: fomentar uma base de estudos onde o documento não é só aquilo que é oficial, não é só aquilo que é linear, mas é tudo aquilo que possa falar sobre a sociedade, principalmente nas questões da memória, tá certo? E aí vamos lá, a gente já entendeu um pouco sobre a pesquisa documental. Agora vamos entender um pouco sobre a análise desses documentos. E aí o CELARD tem uma das melhores estruturas metodológicas para você trabalhar com análise documental. Primeira coisa que ele vai se preocupar é o contexto. É importante uma análise do contexto histórico e social em que todo documento foi elaborado. Na seção contextual do autor e a quem estava destinado esse documento, independente do momento em que ele foi produzido e que é analisado, certo? Então, o contexto em que o documento é criado, qual o objetivo do documento, em que época, quem são as pessoas que estão envolvidas na criação do documento. Outra questão é pensar o autor, os autores desse documento. Para uma boa interpretação do documento, é fundamental ter conhecimento da identidade, dos interesses e dos motivos da escrita da pessoa que se expressou, ou das pessoas, E aí, um outro pontinho muito importante, a autenticidade e a confiabilidade do texto. Esse é o elemento mais importante, assegurar-se da qualidade da informação. Assim, esse procedimento vai facilitar que você possa compreender se esse documento que você está trabalhando, ele é um documento autêntico. E aí, como é que você faz isso, Como é essa preocupação com a autenticidade? Primeiro, onde você pegou esse documento? Foi na Biblioteca Nacional? Foi em algum site que é relevante de documentação internacional? Você tem que tomar muito cuidado, certo? Com a autenticidade do material que você está analisando, certo? E além disso, o texto, por exemplo, ser uma transcrição, o quanto essa transcrição é confiável, É diferente uma transcrição de uma reprodução na íntegra. Então você tem que tomar cuidado como pesquisador, como pesquisadora, dentro dessa questão de autenticidade e confiabilidade do seu texto. E aí, o CELARD vai dizer que você tem que analisar também a natureza do texto, pois é importante mesmo avaliar a natureza do documento, já que a abertura do autor, os subentendidos, a estrutura de um texto pode variar enormemente conforme o texto no qual ele foi redigido. Então, se é um memorando de uma repartição pública, ele tem uma natureza específica. Mas se é uma carta direcionada a uma pessoa, e hoje está muito na moda o pessoal pesquisar correspondência entre cientistas no mundo todo, tentando descobrir como se realizavam as articulações para a construção do conhecimento dessas pessoas. É uma importante fonte para que nós possamos conhecer mais sobre a história da ciência. E por último, os conceitos chaves e a lógica interna do texto. É necessário o entendimento do sentido dos termos empregados no documento. Cuidado para não cometer anacronismo, certo? Você pensar hoje como se você estivesse no passado. Não, certo? Você tem que compreender a forma como eram utilizados esses termos, tem que compreender a estrutura de escrita, certo? Tais termos podem ter variações, significados ao longo da história, como nós já sabemos, e também de acordo com a natureza do documento e a interpretação e o conhecimento do leitor. Então, todos esses pontinhos que o CELARD aponta tem que ser levado sempre em consideração se você quiser fazer uma boa análise documental. E por que fazer análise documental? Ela é uma fonte rica e estável de dados, ela vai subsistir ao longo do tempo, certo? Também é uma fonte de baixo custo e não exige muito contato com outras pessoas,
certo? Então, são possibilidades aí que ajudam você a perceber se é ideal ou não realizar uma pesquisa documental. É claro que existem limites, os acervos notadamente são precários, eu não estou falando só no Brasil, é no mundo todo, certo? É complicado representar a subjetividade dos indivíduos no documento, isso vai cair da sua interpretação, certo? Existe também a necessidade de você procurar além do que está escrito e sempre é limitante provar a autenticidade da fonte, você tem que ter certeza da fonte. Um dos grandes desafios da prática da pesquisa documental é o grau de confiança sobre a veracidade nos documentos. Eu indico bastante aí, para quem quiser trabalhar com pesquisa documental, os 2 livros que eu citei e também vou colocar aqui na descrição do vídeo alguns sites onde você pode encontrar vários documentos que são considerados, super autênticos, que tem uma criteriosidade na seleção, tá certo? Dúvidas, comentários, sugestões, você pode colocar aqui nos comentários do vídeo. Lembrando sempre que o canal Pesquisa e Jogos é uma iniciativa de divulgação científica do Laboratório Interdisciplinar de Jogos Colaborativos. Quer saber mais sobre jogos colaborativos, jogos na educação? Quer saber mais sobre pesquisa educacional e também consultoria para a sua empresa educacional? Entre em contato conosco. Todos os links aqui na descrição. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!